here in Rio. She is from Rio. She's working on a PhD project on Epicureanism in the late Republic, in late Republican intellectual history. She's just back from a year in Rome. Now back to Rio to carry on what clearly promises to be a very exciting project. Today's talk is very much within that framework, within the framework of research questions, and it is on Pietas Epicurista and Ação Politica em Lucrécio e Cicero. Over to you, Maria. Bom, boa tarde a todos. Queria... Alô? Foi? Pronto. Então, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer ao professor Sant'Angelo, professora Cláudia, pela imensa oportunidade de estar aqui discutindo o meu trabalho, né, fazendo esse diálogo, esse confronto entre Lucrécio e Cícero. E é isso aí, muito obrigada. Vamos lá. Então, o professor Sant'Angelo já disse, né, o título da apresentação, e eu passo para a leitura. Diante do tema do presente colóquio, Cícero e a religião romana, convido o público a uma reflexão... isso aqui está péssimo. É que eu não estou vendo, está no meio do meu... Vou botar aqui sim. Isso aqui dobra, né? Legal. Convido o público a uma reflexão sobre as retóricas e operações conceituais conflitantes, por meio das quais Cícero e Lucrécio propuseram modelos de ação política e atitudes piedosas distintas aos sacerdotes e magistrados romanos de seu tempo. Sugiro um percurso investigativo por meio do qual afrontaremos a questão a partir da distinção entre a ideia de direito natural no Tratado De Legibus de Cícero e no poema De Rerum Natura de Lucrécio. É legítimo encaminharmos nessa direção o exame acerca das atitudes religiosas das autoridades romanas, porque havia uma interação e mesmo identificação entre liderança jurídico-política e liderança religiosa na Roma Antiga. O direito público, ou seja, o conteúdo da ius civile e da ius sacrum, foi desenvolvido pelo Colégio Sacerdotal dos Pontífices, e no período final da República, os especialistas em lei, quando não pontífices, pertenciam a outros colégios, como o dos Álgores. Os sacerdotes em Roma se ocupavam do controle e realização de atividades de caráter legal, como o domínio do calendário e a supervisão dos tribunais. Eles instauravam processos e proferiam fórmulas e procedimentos de declaração de guerra e paz. Além disso, esses procedimentos eram precedidos por ritos divinatórios. Da mesma forma como os sacerdotes possuíam atribuições legais, os poderes dos magistrados provinham de suas funções religiosas. Os cônsules, por exemplo, adquiriram suas competências do direito que possuíam de tomar os auspícios. Esses eram os auspícios de investidura, cuja regulamentação estava fixada pela Lex Curiata. Optamos por partir do tema do direito natural, porque Cícero e Lucrécio recorreram à filosofia da natureza para suas interpretações sobre a religião e os seres divinos, o que trouxe consequências para a disposição do direito público romano. É preciso ressaltar que, na Antiguidade, a filosofia da natureza não fazia distinção entre a tentativa de compreender o universo físico e a natureza dos deuses, ou seja, tratava-se de um único e mesmo problema. O interesse desses autores antigos pela filosofia da natureza cresceu consideravelmente durante o século I, antes da Era Comum, com o estreitamento dos contatos dos romanos com a cultura e os sistemas de pensamento helenísticos, e o consequente desenvolvimento de novos métodos de crítica e de julgamento, e uma maior exigência de racionalização dos discursos religioso e jurídico. Houve uma crescente racionalização, ainda que instrumental, dessas práticas discursivas já no século III, com a compilação e fixação das Tabulae Pontificae por Tibero Coruncânio. A partir do momento em que a escrita passou a servir à comunicação pública, houve um esforço de publicização das fórmulas da religião e do direito e a consequente perda do monopólio sobre as mesmas por parte do círculo sacerdotal. No século I, a filosofia da natureza contribuiu para esse processo a partir de uma racionalização a nível teórico, ao oferecer as referências e categorias conceituais e os métodos e recursos de formalização para que o direito público romano se tornasse objeto de amplo debate e questionamento. Conduzida com força reflexiva e mesmo para o caso de Lucrécio com capacidade de ruptura, a discussão travada pelos intelectuais romanos do período final da República buscou estabelecer as bases de um direito natural que, em seguida, instruiu magistrados e sacerdotes na administração e aplicação da lei.
Dito isso, cumpre manter afastada a todo custo da presente discussão a interpretação equivocada segundo a qual o direito romano atingiu na República Tardia altos níveis de secularização. O referido processo de racionalização prática e discursiva em nenhum momento levou a uma ruptura entre lei e religião em toda a história do Império Romano. Levando em consideração a conexão entre lei e religião, fundamental para o regular funcionamento institucional da urbis, e a racionalização teórica a que ambas foram submetidas no século I, com o incremento de um discurso rigoroso e especializado, nos deparamos com a disputa pela definição e controle, tanto do campo semântico jurídico e religioso, como da conduta piedosa e ação pública daqueles que aplicavam a lei, as autoridades magistrais e sacerdotais romanas. Iniciaremos nossa reflexão, conforme já antecipamos, com um estudo histórico-conceitual do vocabulário que estrutura e delimita as ideias de direito natural nas obras selecionadas de Cícero e Lucrécio. Interessa-nos perceber como esses dois intelectuais, tendo admitido e feito convergir elementos oriundos de escolas de pensamento e domínios da vida social distintos, para além daquele propriamente jurídico, forjaram uma terminologia normativa cuja orientação política e religiosa será instrumentalizada de modo pragmático na arena da comunicação pública, para interferir nas tomadas de decisão e condução da rede pública. Enquanto Cícero recorreu à tradição ancestral e às correntes filosóficas acadêmica, peripatética e estoica, Lucrécio instruiu-se sobretudo na doutrina epicurista. Vejamos, em primeiro lugar, a concepção de direito natural no De Legibus. O De Legibus é um tratado filosófico-político em forma de diálogo, composto possivelmente entre os anos 53 e 51. Cumpre destacar que, quando iniciou sua escrita, Cícero já havia sido cônsul em 63 e tornara-se algo em 53. Nesse mesmo ano, escreveu o livro De Algoris, de caráter técnico, que não chegou a nós. O diálogo possui como interlocutores Marcos, personagem que não coincide, contudo, com o próprio Cícero, mas que evoca sua voz autoral, Quintus e Áticos, respectivamente seu irmão e amigo, e ambientado na sua vila em Arpino. No diálogo, o orador romano afirma que a essência da lei procede da prima societas, ou seja, do vínculo primeiro que une os seres humanos aos deuses. Esse ligame se expressaria na forma de uma razão divina e universal que emanaria dos próprios deuses e seria também de propriedade do gênero humano, por sua participação na natureza. Para Cícero, a humanidade nasceu para a justiça, e foi a natureza que adotou da recta ratio, ou seja, do conhecimento da própria lei. Marcos, a primeira e verdadeira lei, eficaz para ordenar e proibir, é a ratio recta do Supremo Júpiter. Assim como aquela mente divina é a lei suprema, do mesmo modo a razão é perfeita na mente do homem sábio. Os fundamentos do direito não provêm, de acordo com Cícero, da convenção, mas da natureza. Haveria, portanto, uma razão natural, divina e universal, que precederia toda lei escrita. Marcos, a lei não foi elaborada pela inteligência dos homens, nem é o decreto qualquer de um povo, mas alguma coisa de eterno que governa o mundo inteiro com a sabedoria de ordenar e obedecer. A primeira e última lei era a mente do Deus, que, por meio da razão, formulava as obrigações e proibições para tudo. Conforme esse princípio, com razão, exaltou-se aquela lei que os deuses concederam ao gênero humano. Essa, com efeito, é a razão e a mente do sábio, apropriada para ordenar e proibir. Na condição de documento histórico-jurídico, o De Legibus atraiu muito o interesse dos pesquisadores, por conter o exame e o comentário detalhado de muitas leis romanas, o que tornou material de consulta obrigatória para o estudo das instituições e direito público, civil e religioso. No que diz respeito à perspectiva de análise que nos interessa, voltada para a ideia do direito natural, o diálogo é fundamental, tanto pelo propósito atribuído por Cícero a ele, quanto pela exigência de racionalização que o perpassa. O orador romano comunica a seus interlocutores desejar discorrer sobre universus ius, ou seja, sobre o direito em geral, e parte em busca de uma orientação ética universalmente válida. Essa intenção se revela na seguinte passagem. Vejamos novamente, então, antes de abordar cada uma das leis, a essência e a natureza da lei para evitarmos ignorar o valor do método por meio do qual devemos definir os princípios jurídicos. Declarado o tema e o método de investigação, Cícero define a lex como a ratio summa, a razão divina, intrínseca à natureza e regente do cosmos. O orador romano está convencido de que os cidadãos romanos, orientados pela recta ratio, agem com prudência e são capazes de definir o que é objeto de ordenamento e impedimento. Dessa forma, escolhem um bem e elaboram leis que irão garantir a salvação, felicidade, segurança e paz dos civitates. Levando em consideração o que foi discutido até o presente momento, compreendemos a grande importância dada por Cícero à observância dos rituais e ao respeito ao culto por parte dos cidadãos romanos. A religião, tal como defendida por ele, devia cooperar para o estabelecimento da tradição e do consenso, e desempenhava uma função de controle e coesão social. Havia um pacto cívico entre cidadãos e seres divinos que requeria dos primeiros uma série de deveres e impedimentos. Por meio da renovação da confiança nos rituais, os cidadãos romanos reforçavam aquele vínculo primeiro, que os unia aos deuses, do qual provinha a razão natural divina e universal, tida como fundamento do direito do bem.
Com isso, consolidava-se a consciência normativa dos civilitates. Para fortalecer a norma cívica, as fórmulas jurídicas baseavam-se muito frequentemente nas formulae religiosas. Marcos. E quem negará que essas ideias não são válidas, percebendo quantos acordos se reforçam pelo juramento, quão grande segurança as práticas rituais trazem para os pactos, quantos o temor do castigo divino afastou do delito, e quão sagrado é o vínculo que une os cidadãos uns aos outros, quando entre eles intervêm os próprios deuses imortais, algumas vezes como juízes, outras como testemunhos. Cícero recorda, nessa passagem, o apelo dos romanos à fides, na hora de estabelecer contratos. A fides preside o pacto original que vincula os seres humanos aos deuses e os acordos inter homini, ou seja, os foedera, entre povos e as transações privadas entre os cidadãos romanos. A quebra da fides, por parte de algum cidadão, ameaçava pôr em risco a sociedade romana como um todo, pois a concórdia com os deuses e a manutenção das relações pax deorum, pax hominum, eram tidas como necessárias para a preservação da ordem social e proteção e prosperidade da urbis. Nesses termos, a atitude prejudicial, a fides, exigia a aplicação da máxima pena religiosa sobre a fórmula do sacresto. A execução dessa sanção pressupunha, por sua vez, um entendimento a respeito do modo de ação dos seres divinos. Os deuses conhecem como cada um é, que coisa faz, o que permite acolhem para si, ou o que há em seu íntimo, com que alma e piedade praticam a religião e ainda observam atentamente os piedosos e os ímpios. Além disso, o próprio Deus, se constituir não juiz, mas um castigador, parece dar a entender que o sentimento religioso se reforça diante do temor de uma punição imediata. Aproxime-se dos deuses com pureza, pratiquem a piedade. Quem agir de modo contrário, o próprio Deus lhe punirá, que os ritos sagrados sejam celebrados com solenidade. Vimos aqueles que jamais teriam sido inimigos nossos se não tivessem odiados a pátria, uma hora inflamados pela avidez, outra pelo temor, desrespeitosos das normas religiosas. Esses sofreram punições maiores do que as que pretendi. Dupla é a punição divina, porque consiste em atormentar as almas dos vivos e numa tal reputação dos mortos que sua decadência é acolhida pelo juízo e pela alegria dos viventes. Os aspectos da relação com os deuses, ressaltados por Cícero nessas passagens, marcadamente normativos e punitivos, se elucidam quando recordamos que eles coabitavam com os romanos no espaço da cidade. Os deuses eram cidadãos de Roma e seus templos eram suas moradas terrenas. Assim, participavam ativamente das ocasiões públicas, regularmente acompanhadas por preces e sacrifícios, e os romanos encontravam-se permanentemente sob seu olhares vigilantes, e a eles deveriam demonstrar seu temor reverencial, constrangimento e escrúpulo religioso. O orador romano, ciente da centralidade da fides e da concórdia com os deuses para a salus pública, ou seja, para a normalidade institucional e bom funcionamento da res pública, declara atribuir às leges de religione grande importância, e a elas dedicará uma longa exposição no segundo livro. Conferir tal valor às leis, que regulamentam os cultos privados e as cerimônias públicas, significa do mesmo modo conferir aos sacerdotes e magistrados enorme autoridade e prestígio. E aos seus procedimentos e conduta, Cícero destina uma minuciosa investigação, que se inicia no final do segundo livro e ocupará toda a extensão do terceiro. Afinal, do correto encaminhamento dos ritos públicos e da interpretação dos sinais divinos, por parte das autoridades político-religiosas, dependia a manutenção das relações apropriadas e pacíficas com as divindades. Qualquer distúrbio nessas relações ameaçava Roma, com o risco de graves desastres e derrotas. Marcos, essa passagem foi bastante citada ontem. Por que a coisa pública que se conserva pela necessidade do povo, do conselho e da autoridade dos aristocratas? Ah, não, foi a outra passagem que foi citada ontem. A divisão dos sacerdotes não descuida de nenhum tipo de prática religiosa legítima. Uns, com efeito, são designados para aplacar os deuses, são os que presidem os ritos solenes. Outros devem interpretar as predições dos adivinhos, mas não podem ser muitos, para que não sejam intermináveis. E também para evitar que qualquer estranho de fora do colégio dos sacerdotes venha conhecer as predições reconhecidas pelos poderes públicos. Dos sacerdotes mencionados por Cícero, os áugures públicos são os intérpretes dos auspícia, sinais enviados por Júpiter. Os áugures observavam, de acordo com a disciplina, os sinais divinos de não hostilidade, constatando a posição favorável dos deuses em uma ação pretendida. Que prevejam a ira dos deuses e que os obedeçam, que interpretem a distribuição dos raios segundo sua localização no céu, que mantenham purificados e consagrados a cidade, os campos e os templos. Os áugures, portanto, dispunham dos instrumentos de adivinhação e da lei,
que combinados representavam um dos meios mais influentes de exercício do poder na República Romana, pois permitia interferir nas questões presentes e assegurar o controle sobre decisões futuras. Os direitos e autoridade dos augres nas questões públicas eram, nas palavras do orador romano, grandíssimos e excepcionais. Afinal, o cumprimento de toda ação governamental de maior consequência devia ser precedido da consulta aos aspícia. Aí sim a passagem citada ontem. Com efeito, o que há de mais importante, se investigarmos as leis, que poder dissolver os comícios e as reuniões convocadas pelas mais altas autoridades militares e por aqueles que ocupam as mais altas magistraturas, ou mesmo anulá-los, caso já tenham tomado lugar. O que há de mais sagrado que conceder ou negar o direito de consultar o povo, a plebe? E nenhuma ação levada a cabo por magistrados pode ser aprovada sem sua autoridade, nem na guerra nem na paz. Em resumo, a autoridade e o exercício do poder dos augres eram notáveis e a sociedade romana esperava que fossem versados nas leis e capazes de dizer o direito. Que tudo o que o augur declare injusto, nefasto, defeituoso, contrário aos auspícios, seja anulado e interrompido, e receba pena capital aquele que não obedecer. Houve, ao longo do conturbado período das guerras civis do século I, a intensificação do uso dos auspícios como instrumentos de controle político. Cícero e Lucrécio, assim como outros intelectuais romanos, contestaram alguns dos seus usos e fomentaram discussões e reflexões de caráter filosófico e político acerca das suas competências e das fontes de conhecimento requeridas para o seu exercício. O orador romano buscou, da sua parte, moderar in religionem, isto é, se preocupou em estabelecer limites e parâmetros para informar e tornar confiáveis as predições. Insistiu que a extensão do potencial de predizer os efeitos ou as consequências de ação e de revelar os planos do destino precisa ser delimitada e restringida ao seu valor de diagnóstico. Em uma palavra, precisa ser firmemente controlada. E veremos que Lucrécio, por outro lado, afrontará o problema de modo inteiramente diverso. Uma vez tendo sido esclarecida como a concepção de direito natural de Cícero informou sua visão acerca das funções e conduta piedosa de magistrados e sacerdotes e das suas relações com as leis e instituições republicanas, passemos para o exame dos mesmos temas na obra do poeta epicurista. O De Rerum Natura, escrito por volta da primeira metade da década de 50 do século I, é um poema épico didático composto em hexâmetros, organizado e dividido em 6 livros, todos delimitados por um proêmio e um epílogo. Nos proêmios, o poeta romano celebra a exultante promessa de libertação da filosofia epicurista e elogia Epicuro em tom épico-heróico. É inegável que a historiografia sobre o direito público romano tendeu a centralizar suas análises em torno dos tratados de Cícero, enquanto a fortuna analítica do De Rerum Natura se concentrou no seu valor poético e repertório de formas literárias. O seu reconhecimento enquanto documento histórico que ilumina aspectos jurídicos, institucionais e religiosos da Roma tardo-republicana ainda é bastante limitado. Iniciaria a discussão sobre as ideias do direito natural e pietas epicurista, contidas no poema, chamando a atenção para o que identifico como sendo uma demonstração de retórica desviante, por parte de Lucrécio. Assim me refiro a seu empenho de instrumentalizar ideia-chave do pensamento epicurista a nível argumentativo, mas também especulativo, para exortar uma atitude verdadeiramente piedosa aos seus leitores ouvintes. Os debates travados pelos intelectuais romanos, animados pelo estudo de temas da filosofia da natureza, instalaram uma polêmica ou controvérsia deísta no século I. Observamos que os partidários de uma visão estoica ou acadêmica inferiram da regularidade dos fenômenos naturais uma causação divina ou um propósito inerente ao mundo. Parte expressiva dos especialistas considerou que os epicuristas, ao contrário dos primeiros, teriam sido incapazes de oferecer uma resposta satisfatória aos eventos regulares, tornando ortodoxa a visão imprecisa segundo a qual admitiam que os fenômenos da natureza não obedeciam às rigorosas leis da necessidade e da causalidade, mas somente a movimentos contingentes ou indeterminados. Tais críticos insistiram que Epicuro reconheceu a presença de eventos acidentais em sua concepção de mundo e ainda atribuiu ao clinamen, aí vocês desculpam o erro da grafia, atribuiu ao clinamen, desvio da partícula atômica, a ocorrência de acontecimentos supostamente aleatórios na natureza. Chama atenção nessa controvérsia, contudo, o fato dos oponentes gregos e romanos do epicurismo nunca terem recorrido em suas invectivas ao clinamen para relativizar ou negar a consistência da teoria do sábio grego nesse terreno da regularidade dos eventos naturais. Por fim, a partir da década de 80, da Era Comum, a crítica corrente reconheceu que as restrições às ocorrências indeterminadas são muito mais limitadas na filosofia de Epicuro do que normalmente admitido. Aumentou entre os especialistas o consenso de que Epicuro teria afirmado que todos os fenômenos observáveis em nosso mundo formam uma mecânica cadeia de eventos, uma necessária cadeia de eventos, e obedecem a uma causação contínua e estritamente mecânica.
A única exceção realmente admitida pelo sábio grego ao domínio das rigorosas leis naturais seria o comportamento humano, capaz de gerar ações espontâneas, e única e exclusivamente no campo das ações humanas ocorreria a interferência do clinamen dos átomos. De fato, não encontramos nos escritos supérstines de Epicuro nenhuma aplicação sistemática do desvio atômico no desenvolvimento de algum tema de filosofia natural, de física. Entretanto, o clinamen traz implicações éticas fundamentais em suas obras de caráter moral, como na Carta a Meneceu, em que o sábio grego rejeita o destino na condição de implacável necessidade e descarta a interferência de forças ou causas instáveis na vida do homem sábio. Nesse ponto, Lucrécio segue os passos de Epicuro e não associa o clinamen a fenômenos do mundo aleatórios ou fortuitos. O poeta recorre ao desvio atômico, em um primeiro momento, para justificar, de um ponto de vista teórico, a necessidade de introduzir o genitalis motus na sua concepção de física natural. Os átomos deixam de se movimentar na mesma direção e, empurrando-se um contra os outros, exponte sua, formam aglomerações. Com isso é oferecida a condição indispensável para a criação dos mundos, a formação do magnarum rerum exordia. Desejamos que, a este propósito, tu saibas também que, quando os corpos se deslocam verticalmente para baixo, através do vazio, devido a seu próprio peso, se desviam um pouco do seu trajeto, num momento não determinado e num lugar incerto, apenas o suficiente para se dizer que houve uma oscilação no seu percurso. Porque, se não se desviassem, tudo cairia para baixo, como as gotas de chuva, através do vazio profundo, e não se produziriam entre eles nem choques nem golpes, e assim a natureza nunca teria criado coisa nenhuma. E os próprios átomos, chocando ao acaso por sua iniciativa, depois de se reunirem ao acaso de muitos modos, em vão e esterilmente, chegaram por fim, agregando-se no momento, a criar aquelas coisas, que se tornaram para sempre as bases de coisas grandiosas, da terra, do mar, do céu e do gênero de seres vivos. Na verdade, não foi certamente por decisão sua que os átomos das coisas se dispuseram na sua ordem, como uma mente sagaz. Nem combinaram entre si, certamente, como haviam de se mover, mas porque, sendo muitos, de muitos modos, sofreram mudanças por todo o universo, atingidos por choques desde a infinitude dos tempos, experimentando todo o gênero de movimentos e de ligações, e acabaram por chegar àquelas disposições de que é formada a estrutura do universo. É preciso alertar, contudo, para o erro de supor que Lucrécio estendeu o movimento espontâneo e sem propósito dos átomos aos mundos já criados. Assim como o sábio grego, o poeta romano se preocupou em assegurar que a filosofia epicurista respeitava as rigorosas leis naturais da necessidade e da causalidade. Na sua exposição da cosmologia epicurista, deu ênfase a termos como foedera, orto, quertus, finis, leges, etc. Lucrécio enfatizou que o clinamen é uma exceção ao movimento normal dos átomos, um desvio mínimo, produzido quando se afastam da linha de sua trajetória a uma distância nec plus quam minimum. Contrário à doutrina epicurista, Cícero ridicularizou esse princípio, referindo-se a ele como res commentiscitia. Além da criação de mundos, ao clinamen, o poeta romano atribuiu a existência da libera voluntas nas ações humanas. Graças ao desvio mínimo, as almas, compostas pelas mais finas e móveis estruturas atômicas, logram romper os fati foedera e suscitam ações não inteiramente determinadas por condições pré-existentes no mundo e na natureza. No poema, Lucrécio se esforçou em justificar teoricamente, por meio da física epicurista, sem recorrer, portanto, à causação operada por uma alma ou mente divina, o compromisso dessas ações espontâneas com a razão e a regularidade das experiências do mundo. Para compreendermos o quão rigoroso e bem fundamentado é, nesse ponto, seu raciocínio, é necessário admitir que ações qualificadas como contingentes, desvinculadas de qualquer finalidade, não deixam de ser, contudo, compatíveis com as leis naturais da necessidade. Lucrécio elucidará que tais ações resultam de condições antecedentes, tanto quanto aquelas mais prontamente reconhecidas como regulares, e respeito à mesma causação contínua, estritamente mecânica e racional, a que a filosofia epicurista argumenta estar submetida à natureza. No De Legibus, Cícero se declara em ortoli suis com os epicuristas quando o assunto é o fundamento da ordem cívica e a normalidade institucional da República. Marcos, que há, então, de mais verdadeiro do que nada ser tão estúpido e arrogante, a ponto de crer possuir em si razão e inteligência e, ao contrário, negá-las ao céu e ao mundo? A dissensão levantada por Cícero é uma tópica de invectiva bastante frequente contra os epicuristas. As ações humanas, supostamente desvinculadas das leis que regem a natureza e o cosmos, e das quais dependem todos os demais fenômenos e ocorrências do mundo, se mostrariam totalmente acidentais e aleatórias.
Tal entendimento errôneo, voluntário ou não, da espontaneidade e libera voluntas epicuristas, facilitou a disseminação, na arena da comunicação pública, da acusação de que os adeptos da doutrina do sábio grego visavam alcançar apenas a utilidade individual. Assim, desse ponto de vista, os epicuristas estariam indo de encontro à perspectiva da utilidade pública, comum a todos os cidadãos. Entretanto, por meio da sua retórica desviante, Lucrécio defenderá a ratio epicurista como fundamento a garantir legitimidade e consistência crítica ao direito. O poeta romano proporá, no lugar da recta ratio ciceroniana, proveniente de uma natureza divinamente animada, a ratio epicurista, princípio da causação estritamente mecânica da natureza. Considerando a questão desse ponto de vista, podemos apenas especular com que estranheza Lucrécio teria acolhido a ideia de consagrar à razão um templo sagrado em Roma, dedicado publicamente. A ratio é a ideia-chave do sistema de pensamento epicurista. Por meio dela, o poeta romano criou, no De Rara Natura, um fluxo de valências simbólicas entre a cosmologia epicurista e o campo conceitual da política e religião romanas, e logrou articular necessidade e pura contingência, razão natural e liberdade de ação. Lucrécio criticou de forma contundente o modelo de piedade prescrito pela religião tradicional romana. Preocupou-se, sobretudo, com o caráter, a seu ver, restritivo e punitivo da fides, que constrangiu os cidadãos romanos à estrita observância dos rituais. O poeta epicurista considerou que esse pacto cívico com os deuses não conduzia a um controlado e refletido processo de engajamento com a esfera divina. Havia o risco dos cidadãos ultrapassarem os limites do zelo religioso e se entregarem a um temor irracional, frente à ira e prescrições de deuses tidos como irascíveis. O terror religioso, nessas condições, era incompatível com um espírito razoável e uma visão esclarecida, filosófica. Diferentemente de Cícero, Lucrécio considerou que o temor religioso e a expectativa da punição divina, no lugar de cooperarem para a estabilidade da ordem social, impeliam os romanos a declararem guerras e a praticarem toda sorte de delitos, atentando contra seu próprio bem e pondo suas vidas permanentemente em risco. No De Rara Natura, o poeta romano exortou seu público-alvo, a elite romana de seu tempo, a submeter a fides a ratio. Com isso, propôs que o temor religioso fosse combatido no campo da especulação científica. A filosofia epicurista oferecia o esclarecimento acerca da mecânica de funcionamento da natureza, necessário para subtrair o homem do temor dos julgamentos divinos. Se tiveres um conhecimento seguro dessas coisas, verás de imediato a natureza, livre e privada de amos soberbos, operar ela própria todas as coisas, por sua iniciativa, por si só, sem os deuses. Na verdade, pelos sagrados corações dos deuses, que em tranquila paz levam uma existência tranquila e uma vida serena. Quem poderia governar a totalidade no infinito? Quem poderia controlar com a sua mão, de forma equilibrada, as rédeas do imenso espaço? Quem poderia fazer igualmente girar todos os céus e nutrir todas as terras fecundas com os fogos etéreos? Estar em qualquer lugar a todo momento, pronto para criar trevas com as nuvens e para abalar com um trovão um céu claro, e depois enviar raios e destruir frequentemente os seus próprios santuários, e afastando-se para o deserto, embravecer-se treinando o dardo, que mesmo assim, muitas vezes, poupa os culpados e mata os inocentes e as pessoas de bem. Assim como não interferem na mecânica de funcionamento da natureza, os deuses não intervêm nos assuntos humanos. Ou seja, Lucrécio compreende o modo de ação dos deuses, dos seres divinos, de forma bastante distinta daquela exposta por Cícero no De Legibus. É necessário, com efeito, que todo ser divino frua por si de uma vida eterna em excelsa tranquilidade, afastado de nossas coisas e separado delas a grande distância. Na verdade, isento de todo sofrimento, isento de todos os perigos, forte com seus próprios recursos, não precisando de nós para nada, não é influenciado pelas nossas boas ações, nem se deixa tocar pela nossa cólera. É possível identificar, ao longo do De Rara Natura, uma série de críticas endereçadas pelo poeta epicurista às formas tradicionais da prece, dos juramentos e de outras fórmulas religiosas romanas que solicitam demandas, auxílio ou a simples mediação dos deuses. É bastante significativo que Lucrécio tenha formulado a primeira prece filosófica em língua latina, endereçada a Vênus, o que revela a sua disposição de ressignificar as práticas discursivas vinculadas à relíquia pública romana. Bom, Cláudio e eu escrevemos um artigo justamente sobre essa prece. Cadê? Aqui. Luminas Solis. Lucrécio e a prece a Vênus, né, De Rara Natura. Bom.
Não devemos, contudo, pensar que, na perspectiva do poeta epicurista, os deuses estão completamente ausentes da experiência humana. Afinal, é a partir dos simulacra, a imagem tênue e escassamente perceptível, dos deuses e de sua tranquilidade, que os adeptos do epicurismo adquirem a sua própria noção de tranquilidade e perseguem a ataraxia, imperturbabilidade ou invulnerabilidade, condição para alcançar a eudaimonia, a felicidade. Lucrécio se empenhou em convencer os membros da elite romana de que a única conduta compatível com a verdadeira pietas, exigida por sua posição social e no exercício de suas obrigações magistrais e sacerdotais, é aquela fundamentada na ratio epicurista. A eles, o poeta recomendou uma reformulação do pacto cívico com os deuses romanos. Se não repelires para longe do teu espírito essas coisas, indignas dos deuses e estranhas à sua paz, os sagrados desígnios dos deuses, por ti diminuídos, a ti muitas vezes te incomodarão. Não porque o excelso poder dos deuses possa ser ofendido, a ponto de, por causa da ira, aplicar terríveis castigos, mas porque, estando eles em segurança, em plácida paz, imaginas que nos teus ânimos, rolam grandes vagas de ira, e não te dirigirás aos santuários dos deuses com um coração sereno. Não será capaz de receber com tranquila paz de espírito os simulacros que são emitidos dos corpos sagrados, mensageiros da forma divina para as mentes dos homens. É possível que Lucrécio esperasse que as autoridades político-religiosas de Roma, estimuladas por versos escritos, segundo o próprio Cícero, com ar e ingênio, se dedicassem ao estudo da física epicurista e se comprometessem com seus preceitos e fórmulas éticas. De fato, o poeta se esforçou na sua composição. Lembremos do mel espalhado nas bordas da taça que contém o amargo absinto de uma doutrina difícil e obscura. A investigação científica da natureza deveria levar os magistrados e sacerdotes romanos a acolher uma orientação para a vida prática, que alterasse suas maneiras de pensar e sentir, e permitisse a correção de juízos e erros de raciocínio. Com isso, poderiam levar para o exercício de suas funções político-religiosas a reflexão sobre a natureza superior das divindades. No que concerne ao tema que nos interessa, os auspícia, Lucrécio despreende uma enorme potência, energia argumentativa contra a visão corrente da ação divina. No lugar da recordação, repetição e adesão tácita e imediata, incita, nas passagens dedicadas aos fenômenos meteorológicos, a controvérsia e a discussão. E não admira se nestas épocas, invernos e verões, há muitos raios, e se a túrbida tempestade se movimenta no céu, pois é perturbada por uma guerra que não se sabe que lado vai ganhar. De um lado as chamas, do outro os ventos, com água mistura. Isto é que é perceber a própria natureza do ignífero raio e compreender a força com que produz os seus efeitos. Em vez de desenrolando os cármenes etruscos, perscrutar os indícios dos misteriosos desígnios dos deuses, procurando saber de que parte surgiu o raio a voar ou em que direção foi a partir daí, como penetrou nos lugares fechados e depois, tendo exercido seu poder, deles conseguiu sair. Ou que desgraças é capaz de provocar o golpe do raio que desce do céu. Porque se é Júpiter e os outros deuses que abalam as refulgentes regiões do céu com o terrífero trovão e lançam o fogo para onde apraz a cada um deles, por que é que aqueles que não se coíbem de nenhum crime abominável não fazem que, atingidos, exalem do peito trespassado as chamas do raio, fazendo deles um aviso acre aos mortais? Mas é antes aquele que tem a consciência tranquila, de toda torpeza, quem é apanhado nas chamas e nela se revolve, apesar de inocente, subitamente arrebatado pelo celeste turbilhão do fogo. Assim como Cícero, sobretudo no De Divinatione, o poeta romano se envolveu ativamente na discussão filosófica em torno do preocupante aumento do uso dos auspícios como instrumentos de controle político. Ciente das leis, por vezes complexas, reguladoras do exercício da auspicação, Lucrécio instruiu as autoridades magistrais e sacerdotais romanas na ratio epicurista, pois estava convencido de que seria eficiente para orientá-los nos processos de tomada de decisão em meio ao cenário de instabilidade e incertezas das guerras civis do século I. Mesmo Cícero reconheceu que, em casos de crise, é absolutamente necessário obedecer às circunstâncias do que aos costumes. E a crise política havia precipitado e alastrado o terror religioso e a expectativa pelos sinais divinos de hostilidade e desaprovação. A ratio epicurista trazia a possibilidade de subtrair a elite romana da lógica aniquiladora das facções e do temor irracional frente aos deuses, restituindo-lhes a libertas com que se deveria agir em prol da república. Indo além, a ratio epicurista pode ser muito apropriadamente definida, tomando de empréstimo as palavras de Koselleck,
como um conceito de expectativa, voltado para satisfazer necessidades e exigências novas. Diante do desafio de administrar a estrutura relativamente complexa em expansão do Império Romano, território religioso e etnicamente diversificado, Lucrécio articulou uma linguagem político-religiosa que abriu uma janela para considerações de cálculo político e ações, ao menos em parte, comprometidas com a autonomia da razão. E a autonomia da razão aqui foi só uma provocação. Não é sério, isso não vai para o artigo, não, autonomia da razão. Eu vou mudar, que não se pode botar isso. Obrigada, é só isso. Thank you very much indeed. Sue, over to you. This is a reflection on the conflicting rhetoric and This is a reflection on the conflicting rhetoric and conceptual operations through which Cicero and Lucretius proposed distinct models of political action and pious attitudes to Roman priests and magistrates of their time. We will examine the religious attitudes of Roman authorities, for there was an interaction, an identification even, between juridical, political, and religious leadership in ancient Rome. Public law, the content of ius civili, civil law, and the ius sacrum, sacred law, was developed by the Pontifical College of Priests, and during the late Republic, law specialists, when not pontifices, belonged to other colleges, like the augurs. The priests in Rome controlled and realized activities of legal nature, like the control of the calendars and supervision of the courts. They started processes and proffered formulas and procedures for declarations both of war and of peace. Likewise, the powers of the magistrates came from their religious functions. The councils, for example, acquired their competencies, their potestas and auctoritas, from the right they had to take the auspices. These were auspices of investiture, and their regulation was set by the lex curiata. Cicero and Lucretius resorted to the physics and philosophy of nature for their interpretations of religion and divine beings, and that had consequences for the disposition of public Roman law. The interest of Roman authors for the philosophy of nature grew considerably during the 1st century before current era, with closer contact of the Romans with the Hellenistic culture and its systems of thought. This brought a development of new methods of criticism and evaluation, and a greater demand of rationalization of the juridical and religious discourse. On the 1st century before current era, the philosophy of nature contributed to this process from a theoretical standpoint, offering references and conceptual categories, as well as the methods and formal resources, so that Roman public law becomes the object of wide debate and questioning. The debate of the Roman intellectuals in late Republic aimed to establish the basis of a natural law, which in turn would instruct magistrates and priests in the administration and application of law. The connection between law and religion is a fundamental one for the regular institutional functioning urbs and for the theoretical rationalization to which both were subject in the 1st century before current era. Here we face with a dispute for the definition and control of the semantic fields of law and religion, and also of the pious conduct and the public action of those who apply the law, priests and magistrates. How did Cicero and Lucretius, having admitted and mixed elements from distinctive schools of thought and areas of social life, forge a normative terminology for political and religious orientation? Cicero made use of ancestral tradition and the Stoic, Peripatetic, and academic schools, transmitted to him mostly by his teacher Antioco da Scalona. Lucretius studied mainly the Epicurist doctrine. We will examine the conception of the natural law in the Legibus, a political philosophical treatise written as a dialogue and composed between the years of 53 and 51 before current era. In this dialogue, the Roman orator affirms that the essence of the law comes from prima societas, the first connection between humans and the gods. This connection expresses itself in a divine and universal reason emanating from the gods themselves. It would also belong to humankind through its role